Bom, pessoal, estamos aqui ao vivo, diretamente no YouTube, no Instagram e também no LinkedIn. Olha só, estamos começando aí mais uma live. Vamos ter um convidado especial aqui, que é o Sidney Pedro, que já está aqui do meu lado. A gente vai começar já, né? A gente já estava falando um pouquinho sobre a nossa história, muito legal, né? Rever os amigos aqui. Eu sempre fico muito feliz de poder ter essas pessoas aqui do meu lado e contar com o apoio, né, do Sidney. Semana passada também a gente teve o pessoal da Mary Kay. Então, vamos lá, né, gente? Uma boa noite a todos. Ó, já tem gente aí já entrando aqui. O Leandro já entrou, deu boa noite aqui. Boa noite, Leandro. Tudo bom? Muito bom. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Cardoso, sou o CEO da Tubilin. Estou nessa jornada de transformação já há 28 anos e a ideia é trazer conhecimento para a gente poder compartilhar com todos, né? Acho que esse é o grande desafio e a gente lançou um movimento que é o movimento Logística Mais Eficiente, que é tornar o Brasil dentro dos CDs o mais eficiente do mundo. É um desafio bem arrojado e a gente vem fazendo isso através dos nossos clientes, mas queremos expandir isso para o Brasil inteiro. E aí estamos gravando essa série de lives, né? Essa live é a segunda que a gente vai falar sobre reduzir o tempo do recebimento, né? E a ideia é trazer não só o conhecimento, mas também trazer sempre uma experiência de quem viveu a transformação. Então, por isso que o Sidney foi aí convidado e aceitou o convite. Então, para começar, eu queria só lembrar a todos assim, quais são os problemas que a gente enfrenta no recebimento, né? Você que está aqui com a gente pode pôr pergunta no YouTube, ou no chat do YouTube, ou do LinkedIn. Pode mandar aqui que a gente vai, ao final, ter um tempinho para perguntas e respostas. Então, eu queria saber se você tem no seu recebimento problemas como esse, né? Fila de caminhão, que, aliás, toda vez que eu vou num lugar sempre tem, né? Eu tive o prazer de ir num cliente alguns dias atrás e os motoristas lá reclamando. Tinha um motorista que estava esperando já 3 dias, olha só. Meu Deus, né? Você vê como a coisa é realmente complexa, né? Muitas vezes tem baixa produtividade no recebimento e às vezes temos também material parado na doca, né? Então isso realmente acaba prejudicando o desempenho, né? Do processo, e isso faz com que a gente tenha que melhorar esse processo, né? Para que a empresa possa ir bem. Então, a ideia é que a gente consiga realmente melhorar esse processo, né? E aqui eu vou trazer uma técnica que vai evitar principalmente espera entre o processo de recebimento e armazenagem. Então, a ideia é a gente trazer um pouco desse conceito, que é o conceito do fluxo contínuo, e mostrar como isso pode realmente ajudar, né? Então, para esse conceito, não sei se todo mundo conhece, mas ele é um conceito interessante, muito utilizado na produção, né? É o que a gente chama de fazer o produto fluir, né? Sem interrupção, né? Sempre que é possível o produto não criar estoques, né? Na produção, isso é fácil de enxergar, né? Agora, chega na logística, parece que isso se perde um pouco, né? Por não ser produção, as pessoas pensam que o fluxo contínuo não é possível, porque tem uma série de tarefas para fazer, e a gente está aqui para quebrar um pouco esse paradigma, né? E o importante é que entender que fluxo contínuo significa fazer um mover um. Eu acho que eu gosto muito dessa definição, que pode ser um produto, pode ser um pallet, pode ser um caminhão, né? Não sei. A ideia é que a gente consiga fazer as coisas fluírem como se fosse fluir um rio, né? Essa é a ideia, né? E a ideia é que, para isso, você precisa balancear as operações. As operações precisam ter os tempos equilibrados. E, para isso, é importante que a gente faça um estudo, né, do tempo de cada atividade no recebimento. Então, o ideal, né, do ponto de vista de fluxo, estava comentando até com o Sidney, é que seja feito o descarregamento, né, do produto, né, descarregado do caminhão,
imediatamente já conferir, né? Inclusive, alguns clientes, nós tivemos que fazer um trabalho até a nível de sistema, porque o sistema não permitia, só permitia conferir depois que você desse entrada no sistema de toda a carga, né? Então a gente teve que mudar isso em alguns clientes. E a ideia é descarregou um pallet, confere um pallet e já armazena um pallet, né? Armazenar em fluxo. Isso é o que a gente chama fluxo, né? Isso é fluir, né? Ou seja, não tem interrupção. A maioria das empresas age de que forma? Descarrega o caminhão, libera o motorista, aí depois chama o conferente, a pessoa confere, depois chama o empilhadeirista e ele guarda, né? Então a ideia é realmente criar um ambiente que a gente consiga ter fluxo contínuo. E para isso acontecer, a gente tem que usar ferramentas, né? Uma das ferramentas que a gente utiliza é o diagrama de espaguete, né? Na produção isso é muito comum, a gente usa bastante na área quando a gente vai fazer um trabalho, principalmente no setup, na preparação de máquinas, mas é uma ferramenta que pode ser utilizada na logística, né? E é o que a gente usa para entender, né, como é o mecanismo de trabalho ali naquela área de recebimento, para enxergar os desperdícios, enxergar problemas, que a gente consiga realmente ver, né, como esse processo pode, né, agregar ou eliminar aquilo que não agrega, né, enxergar esses desperdícios. Então, para isso acontecer, o que a gente recomenda? Que você responda aí basicamente a 3 perguntas, né? Qual é a atividade que é realizada no recebimento, né? Quanto tempo cada atividade necessita ou é realizada? E qual a distância percorrida pela pessoa, né? Então, são essas 3 perguntas que a gente tenta responder com esse mecanismo, né? Que hoje ele é um mecanismo relativamente simples, uma ferramenta bem tranquila, e que ela ajuda você a criar ou entender um tal desperdício. Então, o primeiro passo é ter uma pessoa que vai ser observador. Então, o observador, ele vai olhar e listar a atividade. Vai chegar para o pessoal que descarrega o caminhão, qual atividade você faz? Eu tiro a caixa do caminhão, ponho no pallet, depois ponho ele com a empilhadeira para fora. Então, essas são as atividades que devem ser anotadas. Aí tem uma pessoa que seria o cronometrista, para tirar o tempo desse processo. E também tem mais gente chegando aí, né? O Jairo chegou aí também. Muito bom, Jairo, seja bem-vindo. Tem algumas pessoas assim que já são participantes de carteirinha, né? Isso é muito bom, a gente fica muito feliz. E então tem essas 2 funções que vão anotar e tomar o tempo. E tem uma terceira função, que é o que a gente chama, que faz o sombra, ela que faz o espaguete, na verdade, né? O diagrama de espaguete. Então essa pessoa vai acompanhar, é mais ou menos como aquele programa do Faustão que tinha antes, né? Não sei se o pessoal lembra, tinha o pessoal andando na rua, aí vinha 2 atrás, assim, né? Como se estivesse imitando a pessoa andando, né? Então, a ideia é que você conte os passos dessa pessoa. Lógico, gente, hoje já existem tecnologias para fazer isso, né? Existem cartões que você pode usar, celular, né? Que você pode rastrear e ver o movimento. Existem tecnologias mais avançadas, né? Isso é tranquilo, realmente é muito bom. Mas, assim, às vezes a empresa não tem condição, né, de aplicar essa tecnologia. Então, aí, né, fazer isso pode ser feito, né, manualmente. Claro que isso não é uma exclusividade só, né, não precisa depender da tecnologia, né? Você pode fazer isso manualmente, que isso também olha só, chegando o Ismael Couto aqui também. Seja bem-vindo, Ismael. Seja bem-vindo aí. Então, e a 4ª função é que a gente chama de Kaizen Man, onde a gente vê, né, realmente as melhorias, né? Ou seja, o que podemos melhorar no processo. Depois o Sidney vai contar um pouquinho aí da experiência dele, o quanto a gente foi acompanhar lá uma entrada do material, ficamos sofrendo lá no sol, mas é interessante, né? Que é parte do processo, né? Para entender bem o processo como um todo, né? Opa, Alexandre Borges, aí, muito bom. Seja bem-vindo, Alexandre. Que bom que você conseguiu um tempinho. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu trouxe até um exemplo onde a gente anotou aqui, né, os passos do recebimento, né, da parte de descarga, depois tem a conferência, depois tem a armazenagem também. O ideal é que você monitore todo esse processo. É claro que a empresa ela tem vários, depois eu vou falar sobre isso também, né, vários tipos de caminhão, tipo de carga, isso tudo você tem que fazer o que a gente chama primeiro de família de produtos, né, mas isso a gente vai desenvolver mais para frente.
Então, primeiro lista quais são as atividades, isso se faz através de entrevistando as pessoas que praticam e fazem a tarefa, né? E depois cronometra-se os tempos, né? Quanto tempo leva para fazer a tarefa, cada uma delas a gente chama de elementos de trabalho, que vão mostrar para a gente, inclusive, onde tem desperdício, né? Onde gasta mais tempo, né? Você veja que aqui, olha só, conferir o volume 1 a 1 é uma coisa que gasta bastante tempo, então é um ponto aí a ser melhorado, né? E o diagrama de espaguete, ele basicamente vai ser acompanhar, né, o empilhadeirista, por exemplo, ou mesmo o conferente, o descarregador, o que descarrega o caminhão, como eles se movimentam, né? E aí você vai ter como resultado disso, né, o número da tarefa, né? E aí a gente faz o que a gente chama de balanceamento. Então, antes eu queria mostrar aqui um exemplo. Esse é um exemplo típico de um, não sei, eu sei que eu não sou muito bom no desenho, né, gente? Mas isso aqui é um caminhão. Aqui é uma pessoa que está descarregando o caminhão, e aqui tem mais as pessoas que o conferente e a pessoa que vai levar o produto para o almoxarifado. Então, basicamente, a lógica era essa, né? Ou seja, descarrega o caminhão, monta a pilha aqui de pallets e depois leva ele para dentro após a conferência. O que nós fizemos nesse exemplo? A gente fez um estudo do tempo de cada atividade, identificamos que o tempo de recebimento e conferência eram até próximos, né? Mas o tempo de armazenagem era muito mais demorado. Então, nesse processo, para eliminar essa espera que está aqui entre os processos, a gente procurou balancear as operações. Fizemos alguns kaizens para reduzir o tempo, né? Identificamos lá o melhor posicionamento, como organizar, né? Como ter informação mais fácil. E aí a gente conseguiu economizar algum tempo e equilibrar essas duas primeiras operações, né? Pelo menos, né? A gente não conseguiu equilibrar as três, mas já foi possível melhorar, né, a entrada de material. E a gente fez tomou uma decisão muito interessante. A conferência a gente passou para dentro do caminhão, né? Confere primeiro, depois descarrega. Isso foi uma quebra de paradigma que trouxe um resultado interessante, né? Então, nesse caso, por exemplo, de 7 horas caiu para 1 hora. Considerando aqui as esperas, né, gente? É importante dizer isso. Não é que a gente levava 7 horas para fazer o que agrega valor. A gente levava 7 horas contando as esperas. Então, descarregava o caminhão, ficava esperando. Aí depois pegava o caminhão, pegava o produto, né? Conferia a espera, aí depois guarda. Então, total 7 horas. E isso não se espante, né? Eu já fui em vários lugares que às vezes o material ele chega no caminhão num dia, na segunda, e só vai ser armazenado na sexta. Então, isso é muito comum, muito mais do que a gente imagina, né? Então, é mais ou menos essa a configuração atual. Olha só, chegou o Carlos Silva, nosso convidado de ontem também. De ontem não, da última live. Seja bem-vindo, Carlos. E também aqui, ó, chegou o Márcio Santos, a galera chegando aí para participar desse evento, né? Muito legal, gente. Então, pessoal, é mais ou menos essa ideia, né, de fluxo, onde a gente pretende, né, juntar, e é claro que isso pode variar, né? Eu tenho, às vezes, cargas são diferentes, caminhões são diferentes, então, na hora que você for aplicar a ferramenta, você vai ter que adaptá-la um pouco de acordo com a sua realidade, né? Eu trabalhei com uma empresa que chama Stanley, e lá eles tinham, por exemplo, o recebimento de carga que vinha num container, e tinha carga que vinha no caminhão, né? Então, realmente o container vem numa condição estufada, aí você tem que primeiro tirar ele, né, de dentro, os produtos de dentro, montar o pallet para depois levar para a conferência e armazenagem. Então, assim, cada processo, né, um pré-requisito é você fazer o mapa de fluxo, né? A gente já conversou sobre isso em algumas lives aqui. Então, a ideia é a gente evoluir, né, e desenhar. Eu sempre falo, escolha um processo primeiro para melhorar, para depois avançar em outros, né? Não adianta querer fazer tudo de uma vez. Então, essa é a ideia, né, de poder evoluir nesse sentido aí. E também é importante que na hora que estiver fazendo, observar, né, o quanto as pessoas caminham, né, quais as dificuldades, conversar com as pessoas. Eu sempre falo, isso aqui não dá para fazer no escritório, né? A ideia é a gente conseguir fazer isso lá no local, né? Por mais, às vezes, difícil acesso, né? Às vezes o lugar né, não é muito, assim, não tem ar-condicionado, mas é isso é o que a gente chama de gemba, né? Local onde as coisas acontecem. Empilhadeirista também, então olhar com esse olhar crítico para entender o que está acontecendo. Então, pessoal, essa ideia, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo que depois vai ser explorado aí pelo meu amigo
pelo Sidney, que é um exemplo eu até consegui achar as fotos dos primeiros quadros, né, de agendamento, né? Semana passada a gente falou sobre isso. Olha só, lá na Copenhague a gente fez quadros, né? Quadro branco, depois foi evoluindo, né? Isso vai aos poucos, né, sendo colocado. E com o agendamento lá e um pouco de balanceamento, a gente conseguiu melhorar, né, o aproveitamento da mão de obra, ter uma maior organização, mais rapidez na liberação do fornecedor. Então, isso acabou tendo aí um resultado muito bacana, um antes e depois bem legal, né? E isso traz um resultado interessante, né? Que né, resultados assim, como por exemplo, o tempo de espera que era 2 horas, né, entre a entrada do material, isso caiu de forma significativa, né? A gente não tinha como medir o fornecedor, acho que depois o Sidney vai explorar isso com vocês, e também a gente começou a organizar, né, a colocação de pedido, né? Teve o resultado de cair para 35 minutos, olha só que incrível, né? De 2 horas para 35 minutos. E criamos SLA para os fornecedores. Opa, tem um pessoal aqui do Belém do Pará, olha que bacana, seja bem-vindo. Cleuson, seja bem-vindo, bacana. Estamos atingindo o Brasil inteiro, hein, Sidney? Tá ficar famoso aí, hein? Muito legal, muito bom. Então, pessoal, era isso, né? Na parte. A gente também teve um lance de premiação. Eu queria que depois você explorasse isso, Sidney, falar um pouquinho, né? Então, gente, agora, para mim, agora vem a melhor parte. Acho que essa primeira parte ela é meio chata, né? O cara fica falando teoria. Então, eu queria aqui apresentar o Sidney Pedro, é um grande amigo e a gente estava revendo aqui quando a gente começou, né? Ele trabalha no grupo CRM. Então, Sidney, agora eu rolo a bola para você se apresentar, né? Se apresenta para a nossa plateia, quem é você. Fala um pouco da sua história. Bom, boa noite, pessoal. Sou o Sidney Pedro. Eu comecei minha carreira em indústria na Cofap, né? Era um fabricante de escapamentos. Depois Arvin Meritor, também passei pela empresa Prevent, tudo relacionado a autopeças, né? E geralmente em autopeças a gente meio que vive mais o Lean, né? O dia a dia. E há 14 anos que eu estou na CRM, e aí o Alexandre chegou, né? Vamos implantar o Lean na logística. Bom, na logística, né? Aí a gente começou, né? Aí para falar do recebimento, até a gente estava relembrando aqui, né? Eu Alexandre falei, né? A gente lembra, a gente foi junto, né? Porque é onde nascia o nosso recebimento, né? Na portaria e depois no fiscal. E a gente muitas vezes não entendia por que o carro, quando o veículo chegava na portaria, ele demorava tanto para chegar na doca, né? E nesse dia a gente foi, estava calor, o Alexandre lembrou bem da parte do sol, e a gente foi ver as meninas do fiscal fazer o recebimento. Então elas pegavam a nota, aí que ia correr atrás de pedido, às vezes estava errado, valor, e aí nisso tudo demandava muito tempo, né, até elas conseguirem liberar, né? E a gente tinha um outro grande problema. A programação, o pessoal da programação de materiais, eles tratavam com o fornecedor a data de entrega, mas não tratavam o horário, né? Isso é interessante, né, Sidney? É bem interessante isso. Muito interessante, porque eu vou entregar, tem uma entrega lá na CRM dia 7 de fevereiro. Tá bom. Mas qual horário? Então, às vezes, de manhã ficava ociosa a operação de recebimento, e aí, após o meio-dia, começava a chegar os veículos. E a gente estendia hora extra, né? Motorista que ficava lá, porque ele chegou meio-dia, mas aí só ia descarregar ele 6, 7 horas da noite, né? E como que a gente conseguiu contornar isso? Aí a gente começou, vamos ter um agendamento. A gente começa às 7 horas da manhã, vai intercalando, de acordo com o que a gente tem de média de tempo de recebimento por fornecedor, né? E aí a gente, com isso, conseguiu, né, melhorar muito, né? A gente não teve mais hora extra, até o horário das 15, 16 horas a gente conseguia receber. Isso é legal, né, Sidney? Quer dizer, uma das coisas que eu sempre falo pro pessoal, né, que às vezes a demora, né, da chegada do caminhão acaba gerando uma necessidade de hora extra, né, do pessoal Sim. nosso, né? Sim. Isso é um custo altíssimo às vezes, né, Sidney? Não, altíssimo. E além do que, né, os colaboradores, né? Eu estou ocioso, mas depois eu tenho que trabalhar depois do horário, né?
E aí, é importante que o Alexandre falou, a gente montou um esquema para fazer pontuação dos fornecedores, né? Porque no começo foi difícil o entendimento, principalmente deles. Mas por que agora eu tenho que agendar, né? Mas mostrar para eles que isso também era bom para eles. O veículo deles lá parado também, né? Acaba gerando gasto desnecessário. E a gente começou a pontuar. Se chegava no horário, tinha uma pontuação, era 2 pontos. Se chegasse antes, a gente não pontuava, né? Porque mais deixava ali dentro. Se chegasse atrasado, a gente começava a pontuar negativo. Além do que enviar a nota fiscal com antecedência, né? E isso a gente mostrava na reunião de diretoria de Suprai. E ali estava todo mundo, o pessoal de suprimentos, que fazia negociação com os fornecedores, né? Então, eu começava a mostrar ali, aí o pessoal entrava em contato, por que você não está atendendo o horário que está agendado? E aí as coisas começaram a se engrenar. E aí a gente conseguiu melhorar muito essa questão de recebimento, né? Que até hoje eu falo, pessoal, a função ali do almoxarifado é de receber, né? Receber, conferir e armazenar, né? Mas todo o processo que antecede caiu. Voltou. Ele tem que ser bem feito, porque senão acaba estressando toda a cadeia. Ô, Sidney, deixa eu só trocar aqui a rede, só para ver se melhora um pouquinho, porque talvez acho que é a minha rede que tá com problema. Só um minuto. Vai cair um pouquinho e vai voltar, tá? Pronto, acho que agora voltou. Aí vamos ver se melhora. Também pode ser a rede aí também, né? Tá chovendo, não sei se está chovendo aí, mas aqui choveu agora há pouco. A internet é isso. Faz parte. Vamos que vamos. Deixa eu só dar um aviso pro pessoal aqui. Deixa eu só dar um aviso pro pessoal. É assim mesmo. Deixa eu só dar um aviso pro pessoal. Pessoal, eu acabei de colocar um link aqui nos comentários para que vocês depois se inscrevam. A gente vai lançar um curso, 3 aulas gratuitas, dia 17, 19 e 21 de fevereiro. Vocês podem acessar esse link aqui e já se inscrever, tá? Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, né? Pode continuar, Sidney. Não, é só para finalizar, que isso já faz, acho que quase 9 anos, né? E funciona até hoje, ajudou muito, muito a gente com o recebimento, né? Legal. Materiais, e hoje a gente ainda tem outras melhorias para fazer, porque melhoria contínua ela não para, né? A gente fez outras depois, como recebimento e coletor de dados, para armazenar tudo mais rápido. Nossa, isso foi um desafio. Inicial, eu acho, Sidney, é legal você falar. O pessoal às vezes pensa assim, não, Copenhagen, tem lá o coletor mágico que deve custar $1 milhão e tal. Não. Só lembrando, quando a gente começou, não tinha coletor de dados, né? Não. O recebimento era na mão, né? Era na mão e... Papel. Então, mão, papel e um assistente atrás fazendo, né? Tinha um conferente para fazer a entrada do material passava pelo assistente de logística, então ele só conferia. Sim. Hoje não, hoje o conferente ele já confere e ali no mesmo momento ele já faz a entrada do material. Dos materiais, Isso então, aí já é fluxo contínuo, né, Sidney? Você pegou 2 tarefas que eram diferentes e conectou em uma só. E dali também já sai a etiqueta para armazenagem, né? Então já ficou bem... Mas do jeito que você falou, foi fácil, Sidney. Não teve nenhuma dificuldade, assim. Ninguém ligou para o diretor para falar assim, meu caminhão está aí na frente. Não sei se você lembra dessa história. Sim, é verdade. Também e que muitas vezes a gente também, que não era comum lá, é recusar a entrega, né? O fornecedor ele tem um tempo de tolerância. É lógico que não está livre de pegar trânsito, as coisas, mas outros imprevistos assim na estrada. Mas tem o contato, né? A gente tinha um 0800, tinha telefone, então, para avisar. Então, passasse da tolerância ali, muitas vezes a gente acabava recusando a entrega. Então, aí começar, não, mas por que não recebeu, né? Foi uma forma, né? Porque acho que aí, de mostrar para eles, não, a gente implantou um sistema aqui que é para ser cumprido. Então, tem que chegar no horário, né? Mas tem tempo para receber. Não, beleza, mas você estava agendado 8 horas da manhã, você chegou meio-dia, você vai para o final da fila.
né? É isso aí. Porque não é certo a gente atrasar o que chegou, está cumprindo o procedimento, chegar no horário para receber quem não está cumprindo o procedimento. E eu acho uma coisa legal, né, Cid? A gente teve o apoio total da diretoria, né? É isso que é importante. Eu acho que é importante fazer esse estudo, né, no chão de fábrica, no chão do almoxarifado, mas a mudança ela precisa vir lá de cima também, né? Entender que é necessário uma mudança, né? A equipe comprar isso daí como um benefício e para poder implantar, porque senão a ideia não vai para frente, né? Senão vai parar na primeira dificuldade para, né? O exemplo que o Alexandre citou. Se eles ligam lá para o diretor, porque, não, você vai receber, e quebra isso, quer dizer, a gente perde força ali, fala, não, mas é só eu ligar lá que eles vão abrir a sessão e vão receber. Então, precisa todo mundo comprar a ideia e botar isso na cabeça que para funcionar precisa cumprir, né? Eu costumo dizer assim para o pessoal meu, que pior do que você ter um procedimento é você ter o procedimento e não cumprir, né? Ah, legal essa aí, Cid, é verdade. Porque no fim você perde credibilidade, né? Sim. Eu acho que o pessoal não colocou pergunta aqui. O Márcio Santos trabalhou com você? Ele falou aqui, ó. Trabalhou. Olha lá, que legal. Trabalhou sim, o Marcinho. Marcinho. Legal. Tá aí, ó. Mandou um abraço aí. Obrigado, Marcinho. Muito igualmente para você, viu? Ô, Sidney, fala um pouquinho assim, dentro do processo, né, de mudança, como é que foi a aceitação dos fornecedores? Assim, eu lembro que a gente fez uma comunicação, não foi? Teve todo um trabalho antes, não foi assim, simplesmente vai ter agenda, né? Não, e a gente criou também um procedimento de fornecimento, né? Então, hoje, todos os novos fornecedores, então, quando vai fazer a negociação, aí o pessoal de suprimentos envia para eles, esse é o procedimento de fornecimento da CRM, e lá tem tudo isso, desde o horário do agendamento, por a gente ser indústria alimentícia, né, as questões de BPF do veículo, as questões de paletização, né, da tolerância de paletização, mas até chegar nisso, né, a gente... eu acho que todo o processo de melhoria, né, acho que no começo ele dói um pouco, né, para depois dar resultado. E todo o processo de mudança, isso já até de todo mundo, né, do ser humano, de mudar o que... como é que é? O bom é inimigo do ótimo, né? Então tá bom, por que eu vou deixar ótimo, né? É verdade. Então, assim, e às vezes a gente fica esperando o momento perfeito, né, Sidney? Que não é muito assim, na verdade tem que começar, né? E aí eu lembro que esse processo que vocês fizeram que me chamou bastante atenção também, de avaliação, né? Eu lembro que a área de compras deu um apoio muito grande para a gente, né? Porque no começo sempre tinha aquela dificuldade, né? Mas compras, acho que se envolveu bem, né? O PCP, eu acho que foi um trabalho em equipe muito grande, né? Assim, fala um pouquinho desse envolvimento das pessoas aí. A gente teve até questão de fornecedor, às vezes, deixando de fornecer por não cumprir, né, o agendamento. Então, foi muito importante, porque no começo a gente teve ali as áreas de suporte participando, né, compras, PCP, produção, então todo mundo comprou essa ideia do Lean, né, e aí para botar em prática. Então, é importante, né, a participação das áreas ali, porque envolve tudo, né? E no caso da logística em balde, o recebimento até a armazenagem ali é a cadeia final. Então, você não tem um processo ali antes que possa garantir, né, que tudo isso aconteça, os problemas vão estourar ali, né? Então, que é um monte de pallet para almoxarifado sem armazenar. Sim. Então, é muito importante. Eu acho que uma empresa se faz de união, né, de união dos setores, né? Ninguém se destaca sozinho e sem a participação de todos ali. Ô Sidney, fala uma coisa, a parte da nota fiscal, né, que você falou aí de conferência, a nota fiscal com pedido, no começo era muito assim, na hora que chegou o caminhão que ia conferir, né? Isso, a hora que o motorista entregava a nota no fiscal, né? A gente propôs também de os fornecedores enviar antes, né? Por XML, a nota fiscal antes, o fiscal receber antes, porque ali eles já conseguiam fazer uma pré-conferência, né? É lógico que algumas coisas mais,
Porque tem questão de imposto, tem questão, né, às vezes, valor, né? a linha, o valor, o pedido pode estar numa linha errada, né? Então, e fazendo isso com antecedência já é um tempo que ganha, né? Do motorista não ficar parado ali. Olha lá, tem uma pergunta aí, ó, do Jairo Brandão. Os fornecedores aceitam entregar na primeira hora do dia? Isso implica o caminhoneiro viajar à noite? Geralmente a gente não tem fornecedores de longa distância, tem alguns só que é de cacau, os derivados do cacau, né? Uhum. Esses a gente abre uma exceção, um pouco deles. Se chegar na parte da manhã, a gente consegue receber eles, mesmo não tendo um horário certo, porque muitas vezes um caminhão sai lá de Ilhéus, né? Imagina o motorista está viajando ali, então quantos imprevistos ele pode pegar na estrada, né? Então, geralmente, a gente aceita. E o horário começa às 7 da manhã. Então, não tendo, assim, longa distância, né? Os nossos fornecedores são de São Paulo, mais da região ali de Campinas, então, a gente não tem esse problema de chegar na primeira hora. Se ele for chegar às 7, né, vai sair 4, 5 horas da manhã, não viajar a noite toda. Sim. E tem os horários, e também a gente abre, né, qual o melhor horário para entregar? E tem as cargas, né? Tipo de carga. Então, eu tenho uma carga batida aqui que eu levo 3 horas para descarregar. Né? Então, essa carga tem um determinado, uma flexibilidade ali para receber. Né? Entendi. Mas o que não pode, talvez, acontecer é o que eu falava. Vou entregar dia 7, mas vou chegar todo mundo após o meio-dia. Aí não tem doca para receber, não tem conferente, o fiscal também não consegue dar fluxo, porque todos os motoristas levando nota fiscal, né? Sim. Não, legal. Eu acho que respondeu aí ao Jairo, né? E também, assim, olha só, muito ao Alexandre Borges aqui, muitos Kaizens implementados. O Alexandre, ele é de uma empresa de autopeças, na verdade, uma loja de autopeças, né, para veículos. E lá a gente fez um trabalho parecido. Quando a gente começou lá, eles levavam até 9 dias para dar entrada no material. 9 dias, não é 9 horas, 9 dias. E o trabalho do Alexandre lá foi excepcional, junto com o Murilo, que é o dono da empresa, né? E hoje eles recebem, geralmente, no dia seguinte, no máximo, da entrada. Muito legal. E olha aí, tem comentário aqui também, ó, o Leandro Ferraz. Sim, toda mudança gera desconforto, mas é possível aprender a lidar com ela e a aproveitar as oportunidades que surgem. Concorda com isso? Sim, né? Eu acho que isso. Que a gente já comentou, né? A mudança sempre vai gerar desconforto, né? Sim. Muito legal, bacana. Ó. E aí ele fala que entender e atender as prioridades. Tem até uma empresa, não lembro bem o nome dela, que é entender. Júlio Simões. Júlio Simões. Você vê só que a gente grava essas coisas, né? Grava. Entender para atender, né? Muito legal. Obrigado, Leandro, pela sua participação aí. Jairo também, Alexandre, muito legal. E Sidney, assim, se você tivesse que dar uma dica para quem está aqui ouvindo a gente, assim, como é que começa isso, né, cara? Assim, eu sou, por exemplo, um trabalho lá no recebimento, mas o que eu devo fazer primeiro, né? Se você pudesse dar alguma dica, assim, para eles de como começar, né? Eu acho que é fazer o fluxo, né, do processo primeiro, mas é ir lá, né, sentir as dores do pessoal, né? Eu falei, eu vim de indústria de autopeças, a gente vivia muito isso, né? De todo o nosso processo, treinamento de melhoria, ele era feito no chão de fábrica, né? Então, eu acho que começa por aí, você entender as dores, porque a visão de quem está lá em cima é bem diferente da quem está lá embaixo no dia a dia, né? Sim. Que nem eu estava ali todo dia, mas eu não sentia as dores do fiscal lá, que demorava, porque o pessoal demorava a responder para eles, né? E tinha todo esse problema, e o motorista ali, muitas vezes grosseiro com elas, de tratar, porque estava esperando. Então, eu acho que parte pelo entendimento e depois você mapear e ver os pontos onde você pode melhorar, né? Importante envolvimento de todo mundo, né? Acho que legal.
Senão a melhoria, a gente, lá na COFAP, a gente falava que tinha um processo lá da gente, que a gente chamava de soluço, né? Que começava, mas não terminava, né? Porque Boa essa. não tem Sim. o apoio, né? Não tinha apoio e até que foi um tempo a gente conseguiu implantar, depois que todo mundo comprou a ideia. Legal, legal. Então, eu acho que é bem isso, né? Eu acho que todo processo de melhoria, qualquer processo dentro de uma empresa, ele tem que começar nas dores ali para ver o que Muito o pessoal bom. está sentindo, o que eu posso fazer, o que Sim, pode e sim. deve ser feito, né? Nem tudo a gente pode fazer, a gente sabe disso, que tem coisas que o custo às vezes não paga, né? Hoje se fala muito disso, de payback, né? Quanto a melhoria. Então, nem tudo dá para ser feito, mas muita coisa dá para ser feita. Legal. Muito bom, Sidney. Bom, obrigado por contribuir, dar essa contribuição. Pessoal, tem pergunta aqui, ó. Opa, vamos ver aqui quem está perguntando. A Suelen Gonçalves. Sidney, como foi esse contato com a equipe do dia a dia? Eles aceitaram as mudanças? Eles fizeram parte desse início? Muito boa pergunta, Sueli. Eu acho que a gente falou, né, do pessoal de cima comprar ideia, mas é você vender a ideia para eles também, né? Toda mudança é desconfortável para eles, mais ainda, né? Porque eles estão ali a convencer eles, por que eu faço assim, por que se eu fizer da outra forma, isso vai Ser trazer melhor, né? benefício, né? Sim. Então, é importante, né? Isso, por que isso... Mas eu acho que todo processo de melhoria que eu participei é isso, por que isso vai ser melhor fazer dessa forma, né? Então, talvez você pegar no começo ali, fazer junto com eles, né? Para mostrar que, ó, se a gente fizer dessa forma, né? Você tá o exemplo do recebimento no coletor. Como a gente começou a fazer, o pessoal ainda voltava lá fazer do jeito antigo, né? Porque Reclamava eles ainda, né? achavam que tinha dificuldade, que a tela do coletor não ajuda. E eles arrumam um monte de problemas ali, né? Mas aí você vai, não, depois da adaptação e começar a ver que é mais fácil, aí eles compram a ideia assim. Mas é muito importante a sua pergunta, porque eu acho que se eles também não comprar a ideia, o processo também não flui e não vai andar. Verdade, isso mesmo. Muito bom, obrigado, Suelen, pela pergunta. E olha só, vamos só para antes de pedir as últimas palavras do Sidney, né? Eu queria compartilhar com vocês um pouco o movimento que a gente está desenvolvendo, que é o movimento logística mais eficiente, tornar o Brasil uma potência na produtividade do centro de distribuição, né? Tornar o Brasil realmente mudar a realidade do Brasil, né? Eu sei que muita coisa não depende da gente, depende do governo, depende da estrutura, mas, né, como diz Sócrates, começamos a mudança entre nós, né, Sidney? Vamos começar primeiro a gente, né, e tentar propagar isso para as pessoas. Então, a gente fez isso através do nosso livro, né, Logística, Linha e Sem Distribuição, que tem um bom reconhecido no Brasil, né, como um bom material, mas a gente sempre achou que isso não era suficiente, que tinha mais coisa para a gente fazer. Então, a gente lançou esse movimento há umas 2 semanas, né, e estamos evoluindo com ele. E o nosso propósito é ambicioso, é transformar a logística em distribuição de CDs no Brasil na mais eficiente do mundo. Olha só. Hoje nós estamos numa lista ali de, vamos dizer, de eficiência logística, estamos em 62º, acho, 62 a posição nossa. Estamos mal, hein? Estamos ali no meio da tabela. Então, a ideia é que a gente consiga evoluir, fazer esse movimento acontecer. E para isso, como é que a gente vai fazer? Capacitando as pessoas, né, os líderes como você, Sidney, todos os outros que a gente vem capacitando, com as lives, né, que agora estão acontecendo toda semana, né, entrevistando profissionais que se destacam como o Sidney. O Sidney é bem modesto, ele falou assim, não, mas ele é um profissional muito capacitado, muito reconhecido aí pelo trabalho que faz, né? Não é à toa que está todo esse tempo na Copenhagen, apoiando líderes, né, para que eles atinjam resultados excepcionais. Então, esse movimento, a gente trouxe algumas novidades esse ano, né? A primeira delas é a live, eu tenho um compromisso de fazer 50 lives no ano, e então uma por semana. Aliás, semana que vem tem uma novidade, semana que vem vão ter 3 lives. Vamos fazer lives em 3 dias seguidos e com vários temas. E
lançamos um podcast, né? Para quem não teve acesso ainda, é só entrar lá no Spotify e digitar 2BelinCast, e lá já tem 3 entrevistas, né? Entrevista com o gerente da Stanley, com o gerente da Cassol, e agora recém saiu, né, a entrevista com o Carlos Silva, que teve aqui semana passada, ele deve estar aqui. Então, gente, vai lá, é bem bacana para você ouvir no carro, né, no trânsito, né, quando está ali naquela preocupação do trânsito, você pode ganhar aí conhecimento, né? Nós temos nosso site, temos aí publicações nas redes sociais, estamos fazendo com mais frequência o livro, e agora sim eu posso anunciar o evento gratuito que vai acontecer dia 17, 18 e 19. Então, para quem não se inscreveu, eu coloquei o link aí nos comentários, né? É um dos links o link que eu coloquei aí para você fazer para você se inscrever, e aí você conseguir, com isso, garantir a sua vaga. Vai acontecer dia 17, 19 e 21, às 8 da manhã. É um horário que a gente escolheu, sabe que o pessoal está trabalhando, indo trabalhar, né? Mas é um horário que a gente acha que o pessoal consegue assistir. E são 3 aulas gratuitas que vão, além de conhecimento, a gente vai trazer também uma forma de você ser promovido na logística. Essa é a ideia, que a gente possa te ajudar nesse sentido aí também, né? Então, não perca essa oportunidade, é gratuito, online, né? Então, basicamente, essa é a ideia, que a gente se conecte. Se você não está conectado conosco, nós temos o Instagram, YouTube, participe da live, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar a todos vocês, né? Que a gente consiga fazer esse Brasil ser mais produtivo, né? Que trazer mais conhecimento para todos. E aí, tem aqui, se pintou mais uma pergunta enquanto eu vim aqui falando, surgiu Legal. uma pergunta aqui, ó. Pergunta capciosa essa, viu? Essa é. Na verdade, a gente não reduziu a mão de obra porque a gente reduziu a hora extra, né? Então, eu comentei no começo aqui que o problema nosso, a nossa mão de obra, ela era adequada para fazer a operação de recebimento, né? Dentro do horário, né? Que a gente tem, das 7 às 15, né? Talvez estendendo ali até o horário administrativo às 17. Sim. Só que tinha casos da gente ficar até 19, 20 horas fazendo o recebimento, né? Porque de manhã, como eu falei, de manhã a gente ficava ocioso e à tarde, período da tarde, acumulava ali os veículos para receber. Então, a gente não reduziu mão de obra, mas reduziu hora extra e reduziu muito o estresse na operação, né? Não ter essa hora extra, não ter ali todo mundo estressado, porque um monte de caminhão para receber no mesmo momento ali. Legal, boa resposta. É isso aí, a gente tem que ser eficiente, né? Estamos crescendo, né, Sidney? Você agora acabou de me falar, né, que vocês agora têm um outro armazém, então isso tudo, né, precisa de gente, e aí, né, aproveitar também. Muito bom, gente. Sidney, suas últimas palavras aí, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão te ouvindo agora e as que vão te ouvir amanhã, depois, né, porque o vídeo fica gravado, pessoal, né, também, claro. Mas eu curto mais assim, ao vivo mesmo. Agradecer você, Alexandre, pela oportunidade, né, o entrosamento que a gente teve desde o começo, né, eu acho que o domínio que você tem das ferramentas de linha, a forma que você usa para implementar, fica de fácil entendimento, né. E a mensagem, eu acho que é isso, eu acho que todo processo ele pode ser melhorado, né, desde que seja feito um estudo e condições, e a gente vai errar, né, também, nem todo mundo vai aceitar, pode fazer alguma coisa que não der certo, o importante, eu acho que é não desistir, né, buscar sempre ali a melhoria, trabalhar isso dentro da equipe, e é isso, eu vivi muito isso e senti a falta, né, acho que foi até por isso que lá no começo eu acabei até um pouco me destacando, porque eu sentia falta de trabalhar com esse ambiente de melhoria, né? E quando o Alexandre chegou, eu falei, tá aí uma oportunidade, né? Sim. Porque, como eu falei no início, eu acho que a indústria automotiva, a indústria de autopeças vive muito isso, né? Isso faz parte, porque a redução de custos ali tem que ser constante, né? Sim. Redução de eliminar desperdício, então tudo isso acaba que a gente vivenciando isso. Então, eu fiquei um pouco enferrujado, fiquei longe disso, um tempo ali até o Alexandre chegar, mas foi bom. Eu acho que a mensagem é essa, acho que a gente buscar sempre, né, a melhoria, e não só profissional, eu acho
eu acho que o grande reconhecimento é você ver ali implantado, né? Você vê o Alexandre ter esses quadros aí, de quando a gente começou lá, você olhar para isso e falar, nossa, a gente conseguiu realmente sair dessa situação e chegar na situação melhor para todo mundo. Isso aí. Legal, Sidney, muito obrigado, né, do fundo do meu coração. Eu que fico agradecido de você ter aceito o convite, eu sei o esforço que você fez, né, de chegar cedo em casa e tal, eu agradeço do fundo do meu coração, e não tenha dúvida que você faz parte dessa transformação que a gente está querendo promover, né, a gente quer que todo centro de distribuição seja eficiente, né, e a gente consiga formar profissionais, né, como você já veio do automotivo, para mim foi muito fácil, você já conhecia as técnicas, rolou bem, né, acho que deu uma sinergia muito boa, né. Então, gente, queria me despedir a todos aí, uma boa noite. Semana que vem, só avisando, a gente vai ter 3 lives, terça, quarta e quinta. Ainda vamos decidir se é esse horário ou não, mas a gente vai comunicar a vocês nas redes. E não se esqueçam de se inscrever no nosso evento do dia 17. Então, entrem aí no link. Caso tenham dúvida, podem ir no nosso Instagram e realmente entrar lá, que lá na bio do Instagram tem o link para você se inscrever. Não perca essa oportunidade. Beleza, gente? Um abraço. Sidney, obrigado. Aguenta aí um pouquinho para a gente conversar um pouco aí. Deixa eu só... Tá bom.